Olá! Por que será que tem tanta gente insatisfeita com o próprio trabalho? E você, como é que está a sua relação com o trabalho? Trabalho bom só dá prazer ou sempre vai existir aí uma dose de angústia? A entrevista de hoje é com Eduardo Peyon, psicanalista que estuda em profundidade a relação do sujeito com o trabalho no mundo contemporâneo. Um tema que diz respeito a todos nós. Eduardo Peyon, muito obrigado por aceitar o meu convite e participar desse projeto que está nascendo e que eu espero, que possa ajudar muita gente a ter boas reflexões sobre os temas da vida. Afinal, aqui a gente vai falar da vida e hoje, em especial, do trabalho. E para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor, quero te apresentar brevemente, embora o seu currículo não seja breve, mas eu vou tentar fazer essa apresentação da sua experiência, afinal de contas, não é por acaso que você está aqui hoje. Então, Eduardo, psicólogo formado pela PUC-Rio, onde também cursou especialização em psicologia clínica e mestrado em psicologia. Também é doutor em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, tendo feito aí um período que a gente chama de sanduíche, um estudo lá na França com o próprio Dejour, idealizador da teoria da psicodinâmica do trabalho, muito importante para quem estuda essa área, É também membro do Instituto Cultural Freud, já atuou em diferentes áreas como psicologia clínica, educação corporativa e, mais recentemente, vem atuando no campo da saúde do trabalhador. Como se não bastasse, é também escritor e poeta. Publicou os livros Poesia, Psicanálise e a Construção do Conhecimento, pela editora Escuta, em 2011, o livro Deparar-se, pela editora Vermelho Marinho, em 2017, e mais recentemente, em 2020, durante a pandemia, lançou Os Portões do Cemitério, um ensaio sobre a coragem para mudar o nosso mundo. Estamos precisando de coragem, né, Eduardo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Fábio. Tá um prazer estar aqui, poder falar sobre o trabalhar, né? O Freud, uma vez, isso é contado por um dos discípulos do Freud, numa conversa informal ali, eles estavam batendo papo, e um deles, é o Erik Erikson que conta isso, mas ele não diz quem perguntou, um dos discípulos perguntou para o Freud, mas afinal, doutor Freud, o que é saúde? E que o Freud, então, teria dito duas palavras, amor e trabalho. Então, o trabalho aí é central, para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde e, claro, para a nossa contribuição à sociedade e ao desenvolvimento humano. Muito bem, eu acho que esse é um excelente gancho para a gente começar, já que o trabalho tem essa centralidade para o ser humano, até porque ele também é um lugar de simbolização, de elaboração de questões psíquicas, formação de laço social, a própria colaboração entre os sujeitos, ou seja, um jeito de ser no mundo, Mas aí, quando a gente para olhar o trabalho hoje, o que não falta é pesquisa dizendo que os trabalhadores estão muito insatisfeitos com o próprio trabalho. É claro que cada sujeito tem motivos particulares para isso, mas o que você entende que está por trás dessa insatisfação quase generalizada que as pesquisas apontam para a gente? A gente pode pensar, Fábio, num certo olhar assim histórico, de como o trabalho evoluiu e qual é o momento que a gente está vivendo do trabalho. Então, assim, muito rapidamente, a gente pode pensar que lá atrás, o trabalho ele era regido pelos tempos da natureza, a maior parte das pessoas trabalhavam no mundo agrícola, então você tinha uma organização do trabalho e da família, dentro da própria propriedade. É claro que quando você se aproxima já do mundo, ali o que a gente chama de mercantilismo, pré-capitalismo, você tem um uso massivo do trabalho escravo, principalmente nas colônias. Então você tem digamos, o gestor, usando aí uma palavra moderna, e o escravo, Você tem demora muito tempo, por exemplo, no Brasil, para você ter uma classe média urbana
que começa a surgir, digamos, o sapateiro, o padeiro, o profissional que tem ali um métier, um ofício, como a gente diz. Né? No século XX, quer dizer, então o trabalho nessa época ele era, assim, de um lado, um trabalho compulsório, realmente de sofrimento, o trabalho do escravo e o trabalho do dono. Né? E você tinha ali uma vamos chamar de classe média muito pequena. Né? Então a relação com o trabalho era muito diferente. Com a industrialização, você começa a ter a fábrica, você começa a ter o crescimento do mundo urbano, você começa até, a gente estava falando disso, da importância do relógio, você começa a ter um cronometrar e um especializar do trabalho muito maior. Né? E no século XX, então, culminando nisso, você tem dois movimentos, vamos dizer assim, né? Um no campo do que ficou conhecido como administração científica do trabalho, né? O grande nome aí é o Frederick Taylor, um americano, que ele começa justamente a definir tempos e movimentos para as tarefas, fazer estudos de administração para chegar a uma definição de como tal tarefa, qual a melhor forma de fazer tal tarefa para treinar. Né? Aí vem a ideia de treinar todo mundo, homogeneizar a forma de executar aquela tarefa para que seja feito da melhor forma, do ponto de vista ali, um ponto de vista muito quantitativo de tempos e movimentos e resultados. Ao mesmo tempo que você está tendo esse movimento de cientificização aí da administração, mas nessa linha da utilidade, né, do ganho de desempenho, você também está tendo conquistas trabalhistas. Né? A gente teve a Revolução Francesa, a gente teve a Revolução Americana, né? A gente, no século XIX, nessa passagem do século XIX para o século XX, você começa a ter demandas, e aí não existia contrato de trabalho, com jornada de trabalho definida, férias. Né? Tem todo um movimento aí que culmina, digamos, no pós-guerra, num certo período que os autores hoje, olhando retrospectivamente, veem como um período áureo do trabalho. Né? As pessoas trabalhavam a vida inteira na Ford, vamos usar o exemplo da Ford, que é o grande exemplo do Fordismo. Né? As pessoas trabalhavam a vida inteira na mesma empresa, com uma segurança no trabalho, a pessoa conhecia ali quem se tornava chefe dela, formava-se uma rede de solidariedade, o diálogo entre sindicato e patronato era um diálogo muito franco, muito possível. Né? E, então, em 68, você tem uma grande demanda, a partir do movimento de Paris, você tem uma grande demanda por melhoras em questões de segurança no trabalho. Então, começa o desenvolvimento das questões de normas regulamentadoras do trabalho. Se o trabalho é num ambiente muito frio, você vai usar uma roupa que o proteja desse frio. Enfim, todo desenvolvimento dos equipamentos de proteção individual, que até a gente está vendo na pandemia, né? Essa expansão da questão dos equipamentos de proteção individual para o nosso uso. Claro, o cinto de segurança também né? Mas eu acho que hoje isso está mais visível ainda. Porém, a partir da década de 80, você tem mudança você começa a ter uma mudança nessa visão de como organizar o trabalho. Você herda toda essa lógica utilitarista do Taylorismo, Fordismo, desses mecanismos de organização do trabalho, quantificação, o tempo que vai fazer, os prazos, os projetos. Isso vai ficando cada vez mais acelerado. Eu me lembro que na década de 80 o Citibank começou a usar um slogan, o Citi nunca dorme. Né? Você começa a ter um mundo, a gente ainda não tem a internet, mas a gente já tem um mundo que está se globalizando. Então, o cara ele trabalha no setor econômico, né? Ele está de noite nos Estados Unidos, mas ele está acordado porque ele está ligado no que está acontecendo na Bolsa de Tóquio. Então, você começa a ter uma organização do trabalho para tentar dar conta desse mundo a 150 por hora e, ao mesmo tempo, uma organização do trabalho que vai ficando cada vez mais objetiva. E o que isso tem, assim, do ponto de vista da psicanálise, de um olhar para as pessoas? A gente vai perdendo na administração do trabalho a relação subjetiva com os processos. É claro, você pode dizer, não, mas o escritor, o poeta, o cara que faz lá, desenvolve produto no Google, é claro que você vai achar nichos de criatividade ali onde o sujeito consegue ter espaço para, né, realmente
brincar enquanto trabalha, né? Mas a maior parte do tempo a gente está capturado por uma lógica de gestão do trabalho que não deixa esse espaço, né? E o Dejour, que você citou, ele diz que existem 3 grandes causas aí para o sofrimento. Essas 3 causas são a avaliação do trabalho quantitativa e individual, né? Muito associada à questão da meritocracia e dos bônus. Então, eu começo esse tecido social, que lá no Fordismo, que todo mundo passava anos trabalhando na mesma empresa, formava-se ali um grupo, isso começa a não ter mais, porque eu estou disputando com você o bônus. Então, eu não vou te falar aquele jeito especial que eu tenho de realizar o projeto. Eu não vou te dar o pulo do gato, né? Você começa, ao invés de formar equipes, você começa a formar equipes de competidores entre si. Além disso, o Dejour diz uma coisa muito interessante. Essa avaliação ela é muito baseada em números, em resultados. Quer dizer, e o trabalho não é só... O resultado é o final do trabalho, né? Às vezes eu não atinjo aquele resultado, mas eu trabalhei pra caramba, né? E não necessariamente eu trabalhei mal. Então, a avaliação individual e quantitativa, que tem todo um discurso de que ela é objetiva, de que ela facilita a comparação, e aí ela é importante para a meritocracia, mas, quer dizer, tem toda uma armadilha nessa história, né? Um outro ponto que ele coloca são as terceirizações, que, na verdade, hoje a gente já tem outras modalidades de flexibilização do trabalho ainda mais radicais que a terceirização, que são as uberizações, as plataformizações, né? A questão do job on demand, ou seja, eu fico à disposição da empresa, se a empresa me chamar, eu trabalho e ganho. Se ela não me chamar, eu não recebo salário, né? E ele só me avisa no dia de manhã se eu vou trabalhar ou não naquele dia. Isso legislado, né? Então, o Axel Honneth, que é um outro filósofo importante nesse campo, ele diz: agora, em século XXI, a gente está vivendo o pior momento para o trabalhador assalariado nos últimos 200 anos, porque você tem todo um desmonte de alguma coisa que foi construída desde o final do século XIX e ao longo de praticamente todo o século XX, né? Então, as avaliações individuais e quantitativas de desempenho, as formas cada vez mais flexíveis de trabalho que impedem esse vínculo, impedem essa formação das equipes, e a ideia de que um bom gestor pode gerenciar até mesmo atividades que ele desconhece, né? Isso é muito evidente agora. Você pega alguém que aparentemente era um bom gestor na área dele e bota para ser gestor de uma área absolutamente complexa, numa posição absolutamente alta, né? Estou falando do ministro da Saúde, né? E que, assim, com essa ideia, né? Eu me lembro de um gestor enfim, que eu tive contato, que eu trabalhei, ele nas apresentações dele, o PowerPoint dele eram vários velocímetros. Cada velocímetro era um indicador. E tinha lá a velocidade que ele queria que tivesse e a velocidade que a equipe estava atendendo, né? Então, o trabalho dele era ficar olhando aqueles velocímetros e dizer para você: Eduardo, Fábio, esse trabalho aqui, vocês não estão na velocidade. Não, mas fulano, olha só, a gente está com problema. Não, o cara não entende nada do trabalho. Não adianta você explicar para ele o que está acontecendo. Ele entende de olhar aqueles velocímetros, né? O que a gente chama de gestão pelos números. Então, um aspecto do sofrimento dos trabalhadores tem a ver com isso, com as novas formas de organização do trabalho. Outro aspecto, quer dizer, tem a ver com o avanço tecnológico. Ele permitiu, por exemplo, aquela fábrica de carro do Ford, que a gente até vê um pouco no filme do Charlie Chaplin, aquele monte de trabalhador, com aquele trabalho super mecânico e repetitivo. Na verdade, esse trabalho praticamente não existe mais, ele é substituído por máquinas, né? Você tem fábricas da Mercedes-Benz na Alemanha que praticamente não tem mais gente. Então, eu acho que é isso, são essas duas vertentes aí de sofrimento, uma ligada à organização do trabalho e outra às mudanças tecnológicas. Muito bem. Depois dessa introdução, já quero aproveitar e puxar um outro gancho para isso que você trouxe agora no final, assim, porque num cenário como a gente tem hoje, inclusive de muita desigualdade, a maioria das pessoas não pode escolher com o que trabalhar, acaba trabalhando por necessidade com aquilo que aparece, né? E quais seriam, então, né, no seu ponto de vista, as consequências para o sujeito desse vazio de sentido na sua relação com o trabalho? Afinal de contas, esse trabalho que aparece muitas vezes não tem conexão nenhuma com o desejo desse sujeito.
Como é que a gente percebe isso, né? Quer dizer, você tem aí o Peter Drucker, ele chega até a dizer, né, com essa coisa de você, as profissões criativas, as profissões liberais vão ficar com um percentual muito pequeno da população, né? Mesmo nos países onde todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade, ou quase todo mundo, né? Os países europeus, Estados Unidos e tal, quer dizer, nem todo mundo vai poder ocupar, não vai ter vaga para todo mundo ser cirurgião, arquiteto, enfim, né? E aí acho que tem uma coisa que ele diz, é o seguinte: além das pessoas não conseguirem um trabalho que as satisfaça, não vai ter trabalho para todo mundo. Né? Então, acho que são dois processos que a gente está enxergando, de mecanização, automação, né? Isso. Mas eu diria que para as pessoas que têm a frustração, a gente viu muito isso na crise de 2008, na Espanha, né? Era um desemprego de jovens com nível superior, com mestrado, e que aí, enfim, iam dirigir um táxi, iam fazer alguma coisa para vender, né? O cara era administrador com um MBA, não sei o quê, e estava lá fazendo compota de berinjela para... Né? Quer dizer, até no caso do cara que consegue fazer a compota de berinjela, pode ser que ele tenha um prazer ali. Saída, eu não sei se ele né? não sei se ele vai ganhar dinheiro suficiente com isso para viver, mas, né, ele pode encontrar um prazer ali. Agora, o trabalhador que está ali na caixa do supermercado, né? Enfim, porque não vou ficar assim elegendo profissões, porque eu acho que é possível até a pessoa encontrar formas de prazer. Eu me lembro de um supermercado que eu frequentava e que tinha uma moça. Esse supermercado tem uma rede de supermercado no Rio que tem uma pizzaria dentro do supermercado, mas que a própria pessoa pega a pizza. É tipo um fast food de pizza dentro do supermercado. E tem a moça que fazia a limpeza, né? E era uma moça que ficava meio invisível ali. Você imagina, né? Já tem uma certa invisibilidade na sociedade das pessoas que ocupam tarefas, entre aspas, né, de menos valor. Muito entre aspas, porque a gente sabe que se não tiver limpeza, se não tiver essas atividades, a sociedade não sobrevive, né? Então, assim, mas do ponto de vista de um olhar intelectual, de remuneração, né, elas são menos valorizadas. E essa senhora, ela tinha uma necessidade de interação social. E aí ela tinha uma habilidade, porque qual foi a habilidade que ela precisou desenvolver ali? Se ela interage com um cliente, e a gente sabe que tem pessoas que ficam absolutamente incomodadas, tá, não vou nem entrar no mérito se estão certas ou se estão erradas, mas que ficam absolutamente incomodadas, que a faxineira do supermercado venha dizer bom dia, né? Tem gente que se sente ofendido. Então, ela tinha que ter uma habilidade de ver, de conseguir ter uma leitura de que mesa ela tinha que se aproximar discretamente, só para tirar o prato, e com quem ela percebia que, de alguma forma, ela podia satisfazer, porque aí eu acho que tinha uma pulsão dela, uma necessidade dela de uma interação humana, né? E aí, enfim, claro que eu sempre batia um papinho com ela, que eu achava importante, né? Eu disse, pô, que bacana, essa senhora está aqui tentando dar um sentido para esse trabalho dela que está tão sem sentido, que é alguma coisa que ela faz, é o sentido mais básico do trabalho, que é ganhar um dinheiro para poder sobreviver, né? Então, o trabalho tem sempre também esse aspecto da sobrevivência, mas a questão... O Freud diz uma coisa muito interessante do mal-estar da civilização. O Freud, depois da Primeira Guerra Mundial e da ascensão do Hitler, do Mussolini, depois do Hitler, ele estava muito preocupado em entender como é que os grupos se aglutinam, como é que se formam grupos, né? Os grupos sociais. E aí ele começa a tentar pensar, né? Como é que era a primeira horda primordial lá e tal. Enfim, ele tem toda uma reflexão sobre isso, mas num determinado momento do mal-estar da cultura, ele diz, né, os seres humanos perceberam que quanto mais gente junta, organizada, melhor para a produção, para a sobrevivência. Mas aí ele faz uma ressalva, ele diz, mas não é só a questão da utilidade, não é só a questão de aumentar a produtividade que mantém as pessoas juntas. Precisa ter alguma coisa que dê liga
Ele diz, só a utilidade não vai manter as pessoas juntas, só o ganho puramente utilitário não vai manter as pessoas juntas. Precisa de alguma coisa a mais para fazer a libido circular. Né? E aí é que entram as ideias, né? E as empresas tentam vestir a camisa, comprar a missão da empresa. Quer dizer, tudo isso tem a ver com essa percepção de que o engajamento... né? Eu tinha um colega que quando a gente, enfim, né, tem uma empresa que paga o salário e antigamente o contra-cheque chegava um telegrama para todo mundo e ele dizia assim, e o telegrama era amarelo, né? Então ele dizia, só pelo amarelinho a gente não fica feliz, não, tem que ter alguma coisa a mais no trabalho. Ele não estava falando de mais dinheiro, ele estava falando de ter uma satisfação, de ter ali uma produção, né? Essa é uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, porque hoje existe aí uma fala comum, um discurso comum, que é assim, trabalhe com o que você ama, né? Ok, mas a ideia de um trabalho ideal, ela acabou sendo fetichizada como se trabalho necessariamente tem que ser só prazer, né? O que você diz sobre essa relação trabalho-prazer e angústia? Porque o trabalho sem angústias é possível? Sim. O mundo atual é um mundo muito das sensações, né? Enfim, dessa coisa da intensidade das sensações. E tenta se construir de que no trabalho também isso seria possível, né? O tempo inteiro tendo lá prazer, né? Ou tendo conquista, né? E a gente sabe que a realidade do trabalho, ela tem vários aspectos, né? O trabalho que é repetitivo, ele pode ter um aspecto muito monótono. O cara que passa o dia todo lá numa caixa de supermercado, passando produto no leitor e colocando numa sacola, né? O cara que trabalha com planilha, alimentando planilha o dia inteiro, né? Com trabalhos, enfim, pode ter uma coisa muito monótona, mas tem algo que você falou que é central no trabalho, que é a angústia. Não existe trabalho sem angústia, tá? E a angústia é um afeto importante. Se eu não me angustiar, eu não faço nada. Se eu não tiver algum grau de incômodo, né? Se eu não quiser usar a palavra angústia, mas de incômodo para me movimentar, né? Por outro lado, se a sobrecarga de trabalho começa a ficar tão grande que essa angústia começa a ser uma angústia que nunca se resolve, eu estou sempre angustiado, né? Porque o que o Dejur pensa? Eu estou lá, eu comecei um projeto, né? Eu tenho um prazo, eu tenho um conjunto de colegas que vão trabalhar comigo naquele projeto, uma meta lá a alcançar, e eu estou com algum grau de angústia, né? Conforme esse prazo se aproxima, conforme eu tenho algum problema com o fornecedor, conforme as dificuldades aparecem, a angústia sobe, mas quando você resolve a dificuldade, né, e consegue, junto com seus colegas de trabalho, ver que aquela dificuldade foi superada, vem o prazer. O prazer ele pode estar ligado a próprio fazer, em alguns casos, né? Sei lá, o cara gosta de dirigir e é motorista de ônibus, então ele tem algum prazer de movimentar ali o veículo, mas ele também pode ter o prazer de um piloto de avião que escuta lá do passageiro, nossa, você aterrissou de um jeito tão suave que eu nem percebi. Esse prazer de solucionar... Né? Hã? De alcançar um resultado, né? O processo talvez não seja tão prazeroso, mas o resultado compensa, né? Isso. E ser reconhecido, ter algum tipo de reconhecimento, né? Então, isso traz o prazer. Agora, essa ideia de um prazer constante, isso não existe em nada na vida, né? Você se apaixona, vive ali um romance maravilhoso, aí, né? Mas aquilo, em algum momento, vai ter ali vai precisar ter uma discussão, vai precisar passar um tempo afastado, vai casar e vai descobrir que quando casa as coisas nem ficam diferentes. Né? Enfim, essa ideia muito atual de que a vida é prazer, de que a felicidade é prazer o tempo inteiro, que a felicidade é prazer e que ser feliz, então, é ficar tendo prazer o tempo inteiro, né? Que é uma noção de felicidade
própria da nossa época. Felicidade nem sempre foi ligada tão só a prazer, né? Lá para os gregos, felicidade era conseguir se inserir na sociedade, ter uma vida comedida até, encontrar um equilíbrio, né? Nos orientais, a questão do caminho do meio, que ficou um certo clichê, mas que num prazer ou numa adrenalina, né? Caçadores de Emoção, tinha aquele filme, né? Quer dizer, e o trabalho definitivamente, mesmo, sei lá, a gente pensa, um piloto de Fórmula 1, um jogador de futebol, o cara tem que ir lá treinar, tem que ir lá fazer a musculação, tem que, né, discutir com o técnico tática, não é só fazer gol e correr para a galera para comemorar, aquilo ali realmente é um momento de grande prazer. E imagino que os jogadores de futebol tenham muito prazer quando jogam bem um jogo, mas tem todo, ou os atores, né? Imagina você ficar fazendo a mesma peça de teatro, quando uma peça de teatro faz sucesso, você fica história anos, às vezes décadas, né? O cara toda semana, 3 vezes por semana, contar a mesma piada, conseguir manter ali um entusiasmo com aquilo, né? Então, assim, tem... Agora, é claro que se você comparar a repetição de um ator ou de um arquiteto com a repetição de alguém que faz um trabalho muito burocrático, muito chato, é claro que tem uma diferença. Essas diferenças existem, elas são importantes. Mas em nenhum trabalho você vai ter esse prazer constante e absoluto ou essa realização máxima de todos os seus potenciais. O que é isso? Né? A gente precisa até perguntar o que é isso, o que é essa realização máxima de... Exato, acho que isso é muito importante que seja dito, porque senão fica aquela ideia, né, se a gente atende a esse discurso que está aí, de que se eu estou sofrendo um pouco, necessariamente eu preciso ou trocar de trabalho, ou eu vou estar mais angustiado do que poderia estar, né, sabendo que sim, existe aí uma dose, né, de desconforto, de angústia, enfim, em qualquer trabalho, né? Mas você falou de felicidade, eu quero fazer uma outra pergunta nessa linha, então. Será que estamos também trabalhando muito para poder bancar pseudo-necessidades? Porque hoje a gente tem muita lógica do consumo como fator de felicidade, né? Quanto mais eu posso consumir, mais feliz eu sou. Pelo menos essa é a narrativa. Será que a gente também está trabalhando mais para poder bancar essas pseudo-necessidades? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse sistema do hiperconsumo, né? Desse capitalismo atual, né? Que é a ideia de que o sistema depende da gente consumir mais e mais, né? De que o progresso... e aí você, então... e a próprio processo de descartabilidade das coisas, né? Que é uma coisa que o Bauman fala muito na modernidade líquida, né? Das coisas e das relações, né? Esse processo de descartabilidade. Então, tudo vira objeto de consumo a ser fruído e, na verdade, isso leva a um esvaziamento da própria qualidade dessa fruição, porque é tanta coisa, é tanto estímulo, né? E aí, é claro, você tem uma parcela da sociedade que não tem dinheiro também para esse consumo todo e que fica ali, cachorro com a linguiça ali na frente, né? E que aí vai comprar esse sonho do empreendedor, né? Aquele filme do Ken Loach, Me Desculpe, Você Não Estava Aí, né? Que mostra justamente um cara desempregado que pega um empréstimo no banco, compra uma furgoneta, porque ele compra essa ideia de que ele vai ter ele cansou de perder emprego, que ele vai ter o furgão dele, vai entrar num aplicativo, numa plataforma de entrega, e aí, meu amigo, a vida dele vira um inferno, porque ele não tem mais nenhum tipo de vínculo com esse... É ele, o supervisor que distribui as entregas. Se ele adoece, ele tem que arrumar alguém para ir para o lugar dele. Se ele não arruma, ele tem que pagar lá as entregas que não foram. Na verdade, ele se torna realmente um empreendedor, porque o empreendedor é isso. Você passa a ser responsável
por tudo que gira ao redor do seu trabalho, inclusive o seu adoecimento, quer dizer, esse desmonte do Estado social. Então é isso, você vai ter sua previdência privada, você vai ter que dar um jeito de cuidar da tua saúde com ou sem plano de saúde. Quer dizer, você desmonta todas aquelas conquistas do século XIX e XX em nome dessa ideia do empreendedor, né? Mas me desviei um pouco da sua questão. Não, mas é isso, acho que é importante a gente ter bastante claro, né, de que o que exatamente estamos buscando, né? Será que nós precisamos trabalhar a esse ponto de conseguir dinheiro suficiente para bancar tantas coisas, quando muitas vezes algumas coisas mais simples e que não custam tanto, talvez também pudessem nos dar satisfação igual ou talvez até maior, né? Aonde eu vou encontrar, de fato, esse meu desenvolvimento, esse meu prazer, né? Às vezes, a pessoa luta para ganhar dinheiro, para conseguir comprar um carro ou uma bicicleta assim, o assado, ou ter aquele último modelo de celular, né? Fica alimentando aquilo ali, aí compra o negócio. E aí vem um vazio, porque aquilo ali não vai mudar a tua vida. Né? Tudo bem, você pode ter um momento de prazer, pegou ali aquele celular novo com, sei lá mais o que, uma câmera diferente, uma tela maior, enfim, né? Porque vai ter sempre um produto mais com uma tela mais não sei o que, né? Quer dizer, e aí se você fica correndo atrás disso, né? E você vai jogar fora um celular todo ano, né? Vai acabar jogando fora ou vai dar para alguém, mas enfim. E vai pegar um celular novo, né? E é um certo modelo que se expande, né? Eu tenho uma colega que brinca assim, ela usa nas palestras dela, diz, por que não trocar de mulher como você troca de carro? E aí bota uma foto de um carrão e de uma... inverte a propaganda, né? Já que você tem um carrão, por que não trocar de mulher também, né? Quer dizer, além do machismo da história, quer dizer, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é essa ideia de que se a gente entrar numa de que a gente pode sempre ter uma coisa melhor, né? E na verdade, você não está parando para isso que você falou, a pessoa não está parando para pensar, bom, mas o que eu quero da minha vida, né? Aonde eu vou, aonde eu quero chegar, o que eu quero produzir, ou o que realmente me dá prazer, o que é prazer, né? Exatamente, porque é o discurso do outro dizendo o que eu preciso, e não eu identificando o que eu de fato preciso, né? Sim, pois não. Sim. Não, eu já ia puxar um outro assunto, mas pode voltar. Pode puxar. Não, pode puxar. Vamos falar um pouquinho de produtividade, né? Porque também essa é uma palavra de ordem hoje em dia no campo do trabalho. Eu entendo que ter, né, uma certa forma de se organizar, às vezes usar alguma técnica para distribuir melhor as tarefas dentro de uma rotina, ok. Outra coisa bem diferente é essa ilusão de que a gente pode dar conta de tudo, se eu me organizar, se eu for super produtivo, eu vou dar conta de tudo, como se eu fosse uma máquina. E se eu não der conta, o problema necessariamente está em mim. Né? O que você entende que é um ponto de equilíbrio entre, ok, se organizar, fazer mais e melhor, e o excesso? Porque hoje a gente está numa sociedade que a gente chama de sociedade do cansaço, do esgotamento, desse excesso produtivo, né? A gente acaba vendo dois extremos que são as duas faces de uma mesma moeda como resultado dessa sociedade, né? O cansaço, a depressão. O mundo hoje tem mais de 350 milhões de pessoas diagnosticadas como deprimidas. A gente ainda não sabe qual é o impacto da pandemia nesse número, certamente vai ter um aumento aí por vários fatores, né? Mas, e no outro extremo, o uso cada vez maior de medicamentos como doping, medicamentos psiquiátricos como doping. Claro, além das próprias drogas ilícitas, né? A gente sabe que a cocaína ela tem um boom na década de 80 e que boa parte desse uso da cocaína ele está ligado a essa coisa do mundo ficar 24 horas. É claro que tem o vício, tem a dependência química, tem tudo isso, mas é uma droga estimulante, né? Então o cara vai ter que ficar 24 horas trabalhando
né? Ele começa, primeiro ele se entope de café. Quando o café não está mais dando jeito, eventualmente ele descobre alguma outra substância para trazer esse superpoder. Mas não necessariamente é a droga ilícita, né? A gente hoje, o professor Roberto Eloane, que é um professor de psicologia da Unicamp, que estuda muito essas questões do trabalho, uma vez eu assisti uma palestra dele que chamava assim, aquele antidepressivo mais famoso. Enfim, era o antidepressivo mais Rivotril mais Viagra. O quadro do executivo jovem contemporâneo, né? E aí era ele descrevendo homens na faixa dos 25 a 35 anos, bem-sucedidos, mas o cara tomava um antidepressivo de manhã, tomava um Rivotril à noite para conseguir dormir depois daquele dia, e quando ia ter uma relação sexual, tomava Viagra, porque fosse ter ereção, não fosse ter ereção, ele tinha que ter um desempenho ali também. Então, quer dizer, você começa a ter uma sociedade dopada, né? Você começa a ter um uso da medicação psiquiátrica muito além do que seria o escopo, né? É uma grande discussão atual que é a psiquiatrização da vida cotidiana. Mas por quê? Né? Por que você começa a ter uma explosão de diagnóstico de criança com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ora, bolas, como é que uma criança não vai ter déficit de atenção num mundo com a quantidade de estímulo? Se para a gente é difícil ficar concentrado num livro, numa palestra durante mais de um determinado tempo, imagina para uma criança que ainda está aprendendo a viver e aí só que tem uma questão. Aí você começa a tacar Ritalina nessa criança desde os 8 anos de idade. O que você cria? Você cria um sujeito que ao longo da vida dele toda ele vai ter essa noção de que uma substância pode ajudar ele a resolver as dificuldades de adaptação ao mundo, inclusive ao mundo do trabalho. Então, você vai criando uma sociedade que já não pensa mais o uso do Rivotril, ou o uso do antidepressivo, ou o uso do que quer que seja, como um remédio numa situação de adoecimento. Você começa a ter uma sociedade que pensa, e tem alguns psiquiatras que pensam assim, que são favoráveis a um uso dessas substâncias como uma espécie de doping mesmo, como uma espécie de corretor, digamos assim, de comportamento para uma melhor adaptação. Então, isso mostra que a gente está querendo criar super-humanos, né? Não há mais espaço para a falta, para o erro, para o momento de fraqueza, para o momento de cansaço, né? Estar cansado é um problema, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque o De Jure ele diz: saúde é liberdade de adaptação, que é uma certa contradição, né? Porque toda adaptação implica uma certa constrição. Mas ele diz: tem que ter alguma liberdade. Por quê? E aí ele pensando o trabalho. Porque é importante que quando o trabalhador esteja se sentindo mal, ele possa dizer isso para o seu empregador e eles possam negociar se naquele dia ele vai trabalhar menos, se ele vai ao médico. Quer dizer, na verdade, nesse cenário, imagina se, né? Eu com 38 de febre vou deixar de trabalhar, eu vou tomar um Tilenol e vou ter um dia, não vou falar para ninguém que eu estou meio chumbado, né? Exato. Enfim, e pode até ser que essa seja a solução num dia, mas pode ser que num outro dia não seja. O fato é que você vai perdendo essa possibilidade de uma liberdade de adaptação onde você consegue mediar isso. E aí, quando o cara não quer, né, porque ele entende que ele precisa descansar, ele fica mal visto, né? Ainda tem isso. Mas por que você não toma uma Novalgina, né? Toma uma Novalgina, um café forte e vem trabalhar? Né? Temos que ser super-homens, super-mulheres, né? Que isso aí. Por que uma febre de 38 está te tirando, está te impedindo de trabalhar? Então, você começa a ter
E às vezes é a própria pessoa, tá? Às vezes não é o chefe, é a própria pessoa que diz, não, eu tenho que ir. É o cara do filme lá do Ken Loach, ele está todo quebrado, mas ele vai trabalhar, porque se ele não for trabalhar, ele não vai ter dinheiro para pagar o jantar, né? Então, realmente, esse ponto, a gente precisa urgentemente, na minha opinião, Pensar, né? puxar o freio. Até porque tem um efeito maior disso, que é a própria destruição da natureza, porque toda essa produtividade ela gera uma quantidade de lixo, de refugos industriais, de calor, de um monte de coisa que a gente já está vendo que o planeta não está muito satisfeito com isso, não. Então, né? E só para conectar com a questão da pandemia, e o aumento do home office, você tem um cenário que a fronteira entre trabalho, ambiente de trabalho, e o seu ambiente doméstico, que já estava sendo borrada, né? Eu me lembro do trauma que foi para o meu pai quando a empresa começaram a surgir os telefones celulares no final da década de 90, e ele passou a ter um telefone celular, porque ele era de uma geração que não tinha telefone celular. Então, meu amigo, você saiu do trabalho, não vão te achar Desconectou. até o dia seguinte no teu horário lá. Numa emergência das emergências, alguém ligava para o telefone fixo da sua casa, né? Agora, quando a empresa bota um celular na tua mão, acabou. Olha, você está com o celular, né? Tudo bem. Aí, se a empresa vai pagar hora extra, se vai ter sobreaviso, na maior parte dos casos não tem, né? E com o home office, isso acabou. Então, essa sobrecarga que você está falando, né? Muita gente que eu conversei no início de pandemia, um dos maiores problemas era esse, a pessoa não estava sabendo quando que ela estava trabalhando e quando que ela não estava. Pessoas que antes trabalhavam, né, iam para a empresa, passavam o dia na empresa e voltavam para casa, e quando voltavam para casa, claro, eventualmente você leva trabalho para casa, mas a pessoa sabia que estava levando trabalho para casa. Nesse caso, a pessoa Agora não não sabia. mais, né? A pessoa não sabia, o computador da empresa está ali apitando o tempo inteiro, o celular da empresa, né? Tanto que eu brincava com as pessoas que eu batia esse papo, eu dizia, olha só, ou você bota o crachá e tira o crachá, se tem crachá, ou você inventa uma catraca, uma roleta na sua casa, que quando você passou naquela catraca, você está fora do trabalho. E o Simbolizar de seu... alguma maneira, né? Para tentar concretizar numa simbologia mais concreta de que você está off, que você está em casa, né? Então, agora, as empresas se aproveitam disso, né? Que eu Empresa queria quer. perguntar, assim, o que essa pandemia tem revelado sobre o trabalho, né? Que você já trouxe aqui alguns elementos, mas a pandemia revelou muitas coisas da nossa relação com o trabalho, né? Eu acho que tem essa questão do home office, eu acho que muitas empresas vão adotar o home office, ou, dependendo do negócio, ou de forma geral, ou num quantitativo muito maior, né? As empresas já vinham num certo movimento de home office, que tem um lado bom para o trabalhador, aquela coisa de, né, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, o cara mora na Barra da Tijuca e trabalha no centro da cidade, então ele gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Se ele está em casa, são 2 horas que ele gastava de deslocamento, que teoricamente ele está ganhando para ele, para ficar com a família, para fazer uma atividade física, sei lá, um hobby que ele... Enfim, é um tempo livre a mais que ele vai ter. Mas o que a gente percebeu na pandemia é que isso não aconteceu. Na verdade, as pessoas estão trabalhando mais. De um modo geral, as pessoas estão trabalhando mais e perderam esse algum controle, porque uma coisa importante no trabalho é você ter um certo controle sobre a sua tarefa, sobre o seu horário, sobre como é que você vai entregar aquele produto naquela semana, como é que você vai organizar a sua agenda, né? Isso é importante. Quando você começa a perder esse controle, isso é fonte de uma angústia, e se essa perda de controle fica muito, né, você perde completamente a sua agenda, né, essa angústia pode ser adoecedora. E o que acontece com as pessoas trabalhando em casa
e principalmente em empresas, às vezes empresas grandes, que têm conexão com outros países, e aí a coisa do fuso horário, é que você começa a não ter mais o menor controle de horário sobre o teu trabalho, né? E isso é péssimo. Isso é péssimo porque desorganiza, né? Por mais que exista todo um discurso de que a mudança é boa, de que sair da zona de conforto é bom, a gente precisa olhar para isso sempre com muito cuidado, né? Porque é um outro que está querendo te empurrar para fora de uma certa zona de conforto que, às vezes, você levou anos para construir, né? Ninguém chega nenhum equilíbrio é total, todo equilíbrio é dinâmico, mas ninguém chega num equilíbrio relativo sem um tempo de trabalho. Aí você vai lá e desmorona aquilo ali, né? E sem contar os casos, né, que a gente percebe, principalmente mulheres que acabam acompanhando mais as crianças em casa e aí estão trabalhando ao mesmo tempo em que tem que acompanhar a criança estudando. Quer dizer, é uma sobrecarga que sem fim, né? Sim, essa questão, né, dos filhos em casa, e aí, né, a gente sabe que na nossa sociedade ainda, né, enfim, a gente vai tendo esse esforço aí de que os homens se engajem mais nas tarefas domésticas, mas a gente sabe que herança do machismo ou não, as mulheres acabam realmente tendo essa dupla jornada, né? O que a gente chamava de dupla jornada, e que agora é a dupla jornada ao mesmo tempo, né? Porque você não está também num home office, numa situação que o mundo está funcionando direito. Você está num home office que o mundo não está funcionando. Então, as crianças estão em casa, assistindo aula por computador, né? Então, vários momentos você está numa reunião de trabalho, aí você começa a perceber que uma colega mulher está olhando para o lado, está respondendo alguém, e quando você, de repente, tem uma oportunidade de conversar, não, é porque meu filho... E, às vezes, você escuta umas situações, né? Teve uma situação que eu escutei, uma pessoa que estava com o chefe no telefone, olhando para o filho e cozinhando. Eu disse, olha só, quando você estiver cozinhando, você não atenda ao seu chefe. Não, mas como é que eu não... Não, você não atende o seu chefe. Você diz para ele que você estava cozinhando e que você não tem... Se você atende o telefone cozinhando e olhando a sua criança pequena na sala, a chance de ter um acidente na sua casa é enorme, entendeu? É uma questão de segurança. Segurança objetiva, não é nem a questão... É claro que tem uma questão subjetiva aí de sobrecarga também, mas tem uma questão objetiva, né? Então, isso é muito importante. O home office é algo recente e esse home office pandêmico é mais inusitado ainda. Eu acho que a gente está aprendendo com isso e é importante. Os trabalhadores estão muito fragilizados, né? Os sindicatos estão muito enfraquecidos, a legislação trabalhista cada vez dá menos segurança para os trabalhadores. Então, as pessoas têm muito medo de dizer algum não para o chefe, de pedir algum tempo a mais, né? E aí você está nesse cenário que já não era muito favorável ao trabalhador. Você está com uma pandemia que, no caso do Brasil, ela continua aí, né, assustando, né? Porque é muita gente morrendo, né? Por mais que a pessoa não trabalhe na área de saúde, não sei o quê, eu acho difícil alguém a essa altura do campeonato não ter tido contato com mortes por Covid. E, além disso, você está trancado em casa com a sua família, ou, no caso das pessoas que moram sozinhas, estão trancadas consigo mesmas, né? Tendo que não enlouquecer com a própria cabeça. Exatamente. E a própria solidão, que também não é fácil, né? E que, às vezes, o trabalho pode entrar como um tapa-buraco aí nessa solidão, mas que também é importante estar atento para você não... Né? Você já está trancado dentro de casa. Né? Uma pessoa sozinha vai ficar 24 horas do dia trabalhando? Espera aí, qual é o tecido social que resta na sua vida além do trabalho? Né? Exatamente. Então, Eduardo, o papo está ótimo, mas a gente vai se encaminhando para o final. Eu quero só fazer uma última pergunta. Eu acho que assim, a gente conseguiu falar sobre muita coisa, né? Você trouxe muitos elementos importantes. Mas você falou agora, inclusive, né, de que a gente precisa estar atento nesse lugar em que a gente está, a relação com o trabalho. Para a gente fechar, assim, o que um processo analítico, né, pode ser relevante para um sujeito, né?
para ele repensar a sua vida e até mesmo a sua relação com o trabalho, para fechar a nossa conversa. É super importante essa sua pergunta, porque a gente vê nas empresas grandes, né, uma presença muito maior da visão comportamentalista, né, das técnicas de psicologia oriundas do behaviorismo, eventualmente técnicas motivacionais, né? Vê muito essa coisa, o psicólogo vai fazer uma palestra motivacional, ou então você vai ter técnicas de recompensa, né? Tudo muito voltado para comportamento, o fator humano tudo bem, tudo existe todo um discurso e uma ciência tratando disso. Eu acho que o que a psicanálise mantém de fundamental, e que cada dia é mais fundamental, porque a psicanálise é um dos poucos campos práticos, né? Porque na filosofia você discute muito isso, na sociologia, mas quem é que faz uma intervenção, de fato, pensando, provocando o sujeito? Não é o psiquiatra que passa um remédio, né? Tudo bem, você pode ler o livro e fazer uma questão, mas o que eu acho que uma análise traz é justamente essa possibilidade de você se confrontar com o seu ser mais íntimo, né? Isso é um pouco etéreo, mas que justamente se fazer todas essas questões, né? Qual é o meu lugar no mundo? O que eu quero e o que eu quero e gostaria e poderia, e como é que eu vejo o meu trabalho, né? Eu acho que a análise leva, inevitavelmente, a se interrogar de um lugar que não é esse, da objetividade, do comportamento, da utilidade, né? Do prazer, nesse sentido, desse prazer efêmero, mas realmente do sentido da sua vida na inserção na sociedade, né? Então, acho que numa psicanálise você acaba se questionando tanto em relação ao amor como em relação ao trabalho, e muitas vezes o amor no sentido estrito da relação amorosa, mas também o amor nesse sentido mais amplo, né? O amor e a morte, né? Na sua vida, né? E o trabalho tem um lugar central aí. Perfeito, Eduardo Peillon. Quero te agradecer por ter cedido seu tempo, trazido tantas informações, tantos esclarecimentos importantes sobre o trabalho, né? Nós passamos a maior parte da nossa vida, né? Pelo menos grande parte das pessoas vive a sua vida no trabalho. Refletir sobre essas questões é sempre muito, muito importante. Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter dedicado seu tempo e estar aqui compartilhando as suas ideias, os seus estudos, o seu pensamento. Muito obrigado. Imagina, Fábio, eu que agradeço. Muito obrigado a você. Tá? Um grande prazer. Valeu. Foi meu.